tempos perdendo prestígio entre nós as táticas de tradução voltadas para o público-alvo. Por aqui, as noções de privilegiar a cultura estrangeira ganharam um relevo descabido para uma sociedade colonizada como a nossa. Mas se existe um assunto em que é impossível deixar de considerar o público-alvo, esse tópico é o da tradução dos trocadilhos e dos xistes ou piadas. Quem atua no mercado editorial sabe que a pergunta para quem já é formulada pelo editor na escolha de uma obra, e quase tudo daí por diante vai girar em torno da resposta a essa pergunta, desde o título do livro até o desenho da capa, passando pelo estilo da tradução. Logo, o foco purista na estrangeirização, atenção ao purista aí, hein? Por exemplo, só vale num mundo ideal. Mas deixemos essas questões mais amplas de lado, por enquanto, e vamos ao assunto deste vídeo. No mesmo texto de ficção literária, é possível encontrar trechos que exigem rigor na observância do original e outros que exigem criatividade e afastamento do texto de partida. Às vezes isso acontece até mesmo num parágrafo só. Algumas coisas, se traduzidas literalmente, poderão produzir resultados sem sentido. Vimos que uma delas é a metáfora, em certo grau, porque a possibilidade de obter bons resultados traduzindo literalmente a metáfora é bastante ampla. Menos ampla é a possibilidade de produzir bons resultados na tradução literal de trocadilhos e piadas ou xistes. Isso sem falar da poesia, que eu também enquadraria nesse grupo, mas com características tão específicas e particulares que não dá para tratar aqui. A traduzibilidade do trocadilho e do xiste é maior quando eles não se baseiam em homógrafos, parônimos e coisas do gênero, mas outros beiram a intraduzibilidade, a não ser que sejam trocados por coisa diferente que produza efeito similar. Vou dar agora alguns exemplos de títulos de jornais que desafiam a criatividade. The New York Times sobre Trump diz Lord of the Lies, em referência a Lord of the Flies, O Senhor das Moscas, romance de William Golding. The Economist diz sobre Putin, A Tsar is Born, trocadilho com A Star is Born, o filme Nasce uma Estrela. O The Economist também sobre o referendo da Constituição no Iraque diz Ballots amid bullets, tradução literal, votos entre balas, no sentido de votação debaixo de bombardeio. Em todos esses exemplos, se recorre a jogos de palavras que tiram proveito de semelhanças fônicas para remeter a uma referência cultural conhecida. A tradução bem-sucedida nesses casos exigiria condições linguísticas semelhantes. Uma análise leva a perceber que existem níveis de significado que se interrelacionam de determinada maneira. Como? Vamos tomar o caso de Lord of the Lies. Temos um nível de significado A, representado pelo nome de um livro. É preciso que a tradução mantenha esse nível de significado, o nome de uma obra.
Poderia ser até de um filme, de um quadro, de um monumento, não importa. É preciso manter esse nível de significado culturalmente distinguível pelo leitor e encontrar um parônimo dentro dele, numa de suas palavras, que remeta a um nível de significados B, o da mentira. Mas isso deve ser feito de tal modo que a tradução continue remetendo o leitor ao nível A. O exemplo sobre Putin funciona da mesma maneira. O exemplo do Iraque é um pouco diferente. Ele cria um curto-circuito entre os níveis de significado A, que é a eleição, e B, violência política, por meio de parônimos. E se tratando de títulos de artigo de jornal, não há obrigação de se ater estritamente ao original, bastando passar por outros meios também, talvez criativos, a mensagem de que Trump é mentiroso, de que Putin quer se perpetuar no poder e de que não há paz suficiente para um referendo no Iraque. Em literatura, as restrições são maiores, onde está claro que se encontra um trocadilho ou um xiste, é preciso colocar também um trocadilho ou um xiste. Como agir nesses casos? Eu vou dar aqui alguns exemplos tirados da vida real. Na página 178 de seu livro Dire quasi la stessa cosa, Umberto Eco cita um problema encontrado pelo tradutor de inglês na tradução de um trecho do seu Pêndulo de Foucault, em que havia associação entre dois níveis de significado: o a doutrina dos gnósticos, e B, um automóvel. Não sei que opção foi adotada pelo tradutor em português, mas é possível manter a literalidade, conservando a união de níveis de significado. Então sairia mais ou menos isto. Por isso, os filhos da gnose dizem que não se deve confiar nos ílicos, mas nos pneumáticos. Neste caso, pneumáticos vale tanto para a designação de uma corrente de gnósticos, quanto para a designação dos pneus do carro, se bem que os nossos dicionários, na contramão do uso generalizado, dão pneumatista como designação do adepto da gnose. O tradutor de inglês entrou em contato com Eco e, depois de muitas conversas, chegaram juntos à seguinte solução: They never saw the connection between the philosophers Stone and Firestone. Como se vê, manteve-se a relação entre dois níveis, o da gnose e o dos pneus, ainda que as palavras que remetem a esses níveis tenham mudado. E ganhou-se o acréscimo do paralelo entre Stone e Firestone. A esse tipo de solução, Eco dá o nome de negociação. E aqui, ironicamente, nós temos negociação tanto na solução da tradução, por intermédio de uma negociação entre o autor e o tradutor. No próximo vídeo eu continuo com esse assunto, dando exemplos de trocadilhos que traduzi na obra de Umberto Eco, O Número Zero. Até breve!